A quinta-feira começou muito complicada para usuários do transporte coletivo urbano em Belo Horizonte. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de BH informou que 2 empresas de ônibus da capital entraram em colapso e vários veículos pararam de circular. A região mais afetada foi a do Barreiro, onde os moradores enfrentaram dificuldades para ir trabalhar hoje pela manhã. Os ônibus da empresa Transoeste amanheceram parados na garagem da empresa. Quem estava pelo bairro esperando um circular para chegar ao seu destino teve que pagar mais caro por um ônibus intermunicipal. Quem chegou hoje cedo aqui na Estação Diamante já encontrou uma situação complicada. De acordo com o Sindicato das Empresas, cerca de 20 linhas deixarão de funcionar. Foi até improvisado um plástico para cobrir o horário dos ônibus que não estão circulando. A Pamela precisava ir ao trabalho e não encontrou nenhum ônibus para seguir viagem. A gente fica esperando aqui o ônibus e eles não falam, não decidem uma posição certa para a gente, é muito ruim. Já a Denise trabalhou durante a noite e não encontrou um circular para ir para casa. Ela reclama que não tem outra opção que atende ao destino dela. Constrangedor demais, você chega cansada, estressada porque não dormiu, né? Porque está muito cansada. Aí você chega aqui doido para chegar em casa, tomar um banho, descansar e não tem como. Porque os ônibus não querem saber, quem está trabalhando, quem deixou de trabalhar, a empresa está pensando nela. Os ônibus circulares de outras linhas chegavam cheios com usuários que buscavam rotas alternativas. De acordo com o Setra BH, a paralisação foi causada pela falta de óleo diesel para abastecer os ônibus da frota e da inviabilidade financeira para a compra de combustível. O consórcio Dom Pedro II, que administra linhas que ligam o Barreiro até a região centro-sul de BH, deve operar até domingo de acordo com a disponibilidade do insumo. Quem precisa do transporte público para transitar pelo bairro cobra uma solução para evitar novos transtornos. Eles estão alegando que é problema em questão de não poder abastecer ônibus, mas a gente não tem culpa. A passagem a gente paga, né? Então eles têm que olhar o nosso lado, ou então colocar outra linha para rodar lá. Porque os moradores de Santa Helena vão fazer como? Principalmente os idosos, vão ficar tudo prejudicado. Olha, eu fico me perguntando se uma situação como essa, de você que mora em BH, que mora na capital, que não é a primeira vez que sofre com esses problemas, se é uma questão de gestão, falta de diálogo com as empresas e a prefeitura, ou então se é realmente falta de uma administração que de fato funcione. Porque será que realmente só hoje, de manhã, que ficaram sabendo que não teriam combustíveis, que os ônibus não iriam sair? Será que a prefeitura não foi notificada sobre essas questões? São muitas as perguntas, mas o que me incomoda muito é saber que essas perguntas elas vêm em formato de nota para a imprensa. Essa pergunta ela vem respondida de maneira totalmente desprovida da realidade do usuário, que precisou, como foi aí mostrado na reportagem, esperar a situação se normalizar ou buscar outra alternativa sem sequer planejar para sair de casa. O desrespeito ele é gigante, não é a primeira vez que nós mostramos problemas como estes aqui na capital. E para falar sobre isso, quero chamar a jornalista Laura Marques de Belo Horizonte. Laura, uma boa noite para você. Olha, me incomoda muito, Laura, essa situação. Me incomoda por vários motivos. Eu não moro em Belo Horizonte, eu não estou aí em BH, mas perceber que uma capital do tamanho e porte de Belo Horizonte passar por problemas como estes, onde a população, que é a maior do estado, está aí concentrada precisando de um transporte público que seja eficiente e que funcione para que as pessoas possam trabalhar e chegar em casa com segurança. E não é a primeira vez que a gente vê situação como essa, Laura. Atualiza pra gente, por favor, a situação. Uma boa noite para você. Boa noite, Elias. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Realmente é uma situação absurda, Elias, por tudo que está acontecendo nessa paralisação completamente mal explicada por parte da prefeitura, por parte também das próprias empresas que estão alegando que não tem recurso suficiente para conseguir abastecer. Mas eu vou tentar destrinchar essa história para a gente entender mais ou menos o que é que está acontecendo. Olha só, hoje logo cedo, vários passageiros não conseguiram pegar ônibus porque esses coletivos não funcionaram, não foram para as ruas. Mais uma vez, a população de Belo Horizonte enfrentando problemas de mobilidade. Nos últimos dias já teve greve dos trabalhadores dos ônibus, depois teve greve também do metrô daqui de Belo Horizonte, agora então com essa situação em que as empresas de ônibus estão dizendo que não tem dinheiro suficiente para abastecer esses coletivos com óleo diesel.
E aí, uma das explicações que as companhias estão dando é que aconteceram vários aumentos sucessivos no valor do óleo diesel, aumentos que vieram por meio da Petrobras, e agora está ficando cada vez mais difícil para as companhias continuarem rodando com o mesmo valor, digamos assim, sendo arrecadado através das passagens. E aí, o sindicato que representa as companhias de ônibus aqui de Belo Horizonte informou, inclusive ontem, dizendo que hoje possivelmente já teria vários ônibus que não iriam para as ruas, exatamente por conta desse problema, e foi isso que aconteceu. O último balanço que a gente tem é que foram mais de 150 ônibus que não circularam aqui em Belo Horizonte. E como foi dito na reportagem, a região mais atingida foi a região do Barreiro. E aí, diante dessa confusão toda, Elias, a Prefeitura de Belo Horizonte se pronunciou, o prefeito Alexandre Calil deu uma coletiva de imprensa para dizer o que é que vai fazer para tentar solucionar esse problema. Afinal, são milhões de pessoas que dependem do transporte público coletivo daqui de Belo Horizonte, do transporte por ônibus. O prefeito Alexandre Calil disse que vai solicitar ao Ministério Público Estadual uma autorização para conseguir retirar o Fundo Garantidor de Equilíbrio Econômico. O que é isso? É uma verba que sempre as empresas pagam uma forma de caução exatamente para momentos de crise como esse agora que a gente está vivenciando em Belo Horizonte. Segundo o prefeito Alexandre Calil, seria necessário pegar aproximadamente 4 milhões de reais deste Fundo Garantidor de Equilíbrio Econômico para que as empresas possam voltar a rodar, e essa verba toda seria suficiente para conseguir suprir as necessidades das empresas pelo menos até fevereiro. E aí, depois disso, segundo o prefeito, seria necessário que a Justiça e a Câmara Municipal aprovassem um projeto de lei que vai ser enviado ainda para que o município de Belo Horizonte possa custear aquelas gratuidades que são para os idosos, para estudantes, que atualmente essas gratuidades para os passageiros de ônibus são pagas através do valor da própria passagem. São as próprias empresas que utilizam esse recurso para custear essas gratuidades. E aí o município é que passaria a pagar por essas gratuidades, repassando dinheiro direto para as empresas. Então, segundo o prefeito Alexandre Calil, essa medida seria uma forma de minimizar todos esses problemas e garantir que as empresas de ônibus continuassem rodando esse serviço público que é absolutamente essencial para todo mundo continuar a rotina, né, Elias? Continuar vivendo na cidade de Belo Horizonte. Mas, claro, isso tudo, Elias, é muito mal explicado, porque, como eu já disse algumas outras vezes aqui na TV Diversa, houve uma CPI na Câmara Municipal de Belo Horizonte que identificou que as empresas de ônibus, ao longo dos anos, foram solicitando vários aumentos no valor das passagens, e sempre que esses aumentos eram concedidos pela Prefeitura, porque o município tem que autorizar isso, as notas fiscais que eram apresentadas pelas empresas não eram confiáveis. Ou seja, as empresas não conseguiam comprovar que aquele dinheiro todo estava sendo gasto na compra de combustível, na compra de pneus, na manutenção dos coletivos, porque as empresas precisam justificar a necessidade de aumentar o valor da passagem. E exatamente diante dessa incerteza de notas fiscais que, segundo a CPI da Câmara Municipal de Belo Horizonte, não eram confiáveis, exatamente por causa disso, desde 2018, o prefeito Alexandre Calil não tem aceitado novos aumentos das passagens de ônibus aqui em Belo Horizonte. E agora as empresas de ônibus estão dizendo que um dos motivos pelos quais as empresas não conseguem mais rodar é porque desde 2018 não tem aumento da tarifa de ônibus, não tem aumento das passagens dos coletivos. E aí, segundo as empresas, está faltando dinheiro. Mas a CPI da Câmara Municipal já vinha dizendo que as empresas não têm isso muito bem comprovado. Então, essa queda de braço vai rolar ainda por algum tempo, inclusive com esse projeto do prefeito que vai para a Câmara Municipal, e a gente vai seguir acompanhando, mas agora o necessário é saber se o Ministério Público vai liberar esse Fundo Garantidor de Equilíbrio Econômico. Se liberar, o prefeito Alexandre Calil disse que a partir de amanhã os coletivos já voltam a rodar normalmente. Se não, a gente não sabe o que vai acontecer. Elias. Ô Laura, eu fico me perguntando o seguinte, né? Imagina se eu tenho uma empresa, não vou conseguir entregar o serviço porque o custo-benefício não é interessante para mim,
eu começo a prestar um serviço e de repente eu digo que não está mais funcionando. É estranho porque, na verdade, um trabalho, um serviço que não funciona nem para a população e também não funciona para a empresa, por que então ele existe? Por que esse formato, então, ele é agregado à população, ele é distribuído aí, né, pelas regiões, para que as empresas possam trabalhar? Se não está sendo vantajoso para a empresa e nem para as pessoas que estão dependendo desse serviço, não há motivos, por exemplo, para que serviços como esse, então, sejam oferecidos, né, dessa maneira como está sendo. Porque para eu entrar num consórcio, eu tenho que, no mínimo, saber do que eu vou ali ter que gastar e também o quanto eu vou ter que investir. Em Minas Gerais, o estado como um todo tem passado por uma situação vergonhosa no transporte público. E a gente percebe isso não apenas na capital, mas em outras cidades também da região, como trouxemos várias vezes aqui. São ônibus que não têm estrutura nenhuma, muitas das vezes bancos duros para pessoas que precisam às vezes ficar aí 40, 50 minutos ou mais de uma hora dentro do transporte coletivo. Não é fácil, Laura. A gente vai seguir acompanhando essa situação e a gente espera pelo menos um pouco de bom senso, porque as pessoas não podem toda vez serem surpreendidas. Afinal de contas, elas precisam sim saber que horas o ônibus vai estar na porta da casa delas, quando elas vão precisar pegar metrô para chegar até o serviço. Não é tão simples assim quanto parece. Laura, muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar.